A Bélgica está classificada, mas o clima nos bastidores é de guerra total. E Thibaut Courtois resolveu chutar o balde de uma vez por todas contra as críticas e o tratamento que a seleção vem recebendo. Ninguém esperava que logo após carimbar a vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, o tom do goleiro belga seria de desabafo misturado com pura revolta, afirmando categoricamente que o elenco foi completamente desrespeitado desde o início da competição. Essa declaração caiu como uma verdadeira bomba no futebol internacional, dividindo opiniões entre aqueles que acham que o goleiro está coberto de razão e os que acreditam que a seleção belga não está jogando o suficiente para exigir aplausos. O fato é que Courtois, um dos líderes indiscutíveis desse grupo, cansou de ver a imprensa e os analistas diminuírem o peso de sua seleção e resolveu usar os microfones para blindar o elenco, mas acabou acendendo um sinal de alerta sobre como a pressão externa está afetando os jogadores. A grande pergunta que todo mundo está fazendo agora é o que de fato motivou esse desabafo tão pesado em um momento que deveria ser de celebração e alívio pela classificação assegurada. Para entender toda essa polêmica, precisamos olhar para o ambiente tenso que se desenhou ao redor da Bélgica nos últimos tempos, onde cada partida parece ser um teste de sobrevivência psicológica, muito além do que acontece dentro das quatro linhas. A cobrança em cima dessa geração sempre foi gigantesca, mas, de acordo com o próprio goleiro, os limites do questionamento técnico foram ultrapassados, transformando-se em ataques pessoais e uma clara falta de reconhecimento pelo esforço do grupo. Courtois não mediu as palavras ao deixar claro que o vestiário está blindado, mas que o sentimento de que o mundo inteiro estava torcendo contra ou esperando o fracasso deles é uma realidade difícil de engolir. Essa postura agressiva nas entrevistas mostra um capitão sem braçadeira que assumiu a responsabilidade de puxar a pressão para si, uma estratégia que pode tanto unir o elenco rumo ao título quanto criar um ambiente de fricção insustentável para os próximos confrontos decisivos. As críticas que tanto incomodaram o goleiro não nasceram do nada, já que o desempenho da equipe em campo alternou momentos de brilho com apresentações que deixaram o torcedor apreensivo, criando a brecha perfeita para os analistas questionarem o real potencial desse time na Copa do Mundo. No entanto, na visão interna dos atletas, a análise tática deu lugar a uma perseguição desmedida, onde qualquer erro individual virava motivo para decretar o fim de uma era ou a incapacidade dos jogadores de estarem no topo do futebol mundial. O desabafo de Courtois expõe uma ferida aberta no futebol moderno, onde a linha entre a crítica construtiva e o desrespeito profissional parece cada vez mais tênue, afetando diretamente o emocional de atletas que estão sob o microscópio do planeta inteiro. Essa classificação, que deveria ser o combustível perfeito para dar tranquilidade ao trabalho tático e focar puramente nos ajustes do próximo adversário, acabou virando um acerto de contas público. O impacto dessas palavras no vestiário é imediato, pois força os outros jogadores a adotarem a mesma postura de enfrentamento, criando uma mentalidade de nós contra o resto do mundo, o que costuma ser uma faca de dois gumes em torneios de tiro curto. Enquanto alguns analistas esportivos apontam que Courtois foi arrogante e deveria focar apenas em fechar o gol, outra ala de especialistas defende que essa atitude é de um verdadeiro líder que sabe o peso do escudo que carrega e não aceita ver seus companheiros sendo desvalorizados. O clima esquentou de tal forma que o próximo desafio da Bélgica na competição ganhou contornos de uma verdadeira batalha dramática, onde a pressão por um futebol convincente será ainda maior do que antes das declarações. A repercussão internacional foi imediata, com jornais do mundo todo destacando a postura firme do arqueiro e questionando se essa postura bélica vai ajudar ou atrapalhar a caminhada belga nas fases eliminatórias, onde qualquer erro é fatal e não há margem para distrações extracampo. O torcedor belga está dividido, pois ao mesmo tempo em que se orgulha de ver um dos melhores goleiros do mundo defendendo a honra da seleção com unhas e dentes, teme que o foco saia do planejamento estratégico e se perca em polêmicas desnecessárias com a mídia. O ambiente que já era de extrema exigência agora se transformou em uma panela de pressão prestes a explodir, mudando completamente a narrativa da Bélgica nesta Copa do Mundo, que deixa de ser apenas uma candidata ao título para se tornar uma equipe movida pelo sentimento de revanche. O próximo jogo não será apenas uma disputa por uma vaga na fase seguinte, mas sim a oportunidade definitiva para a Bélgica provar, dentro de campo, que as palavras de Courtois fazem sentido e que eles merecem o respeito que estão exigindo publicamente. Toda essa situação nos faz refletir sobre até que ponto a pressão externa consegue moldar o destino de uma seleção em um torneio tão curto e intenso, onde o equilíbrio mental costuma ser o fator de desempate entre os campeões e os eliminados.
A verdade é que a moeda foi lançada, Courtois assumiu o protagonismo da polêmica e agora toda a responsabilidade está de volta nos pés e nas mãos dos jogadores belgas, que precisarão transformar essa revolta em futebol de altíssimo nível. Diante de tudo isso, fica a grande dúvida se essa postura vai blindar o grupo ou colocar um alvo ainda maior nas costas da seleção belga nos próximos jogos. Quero saber a sua opinião sobre essa declaração forte do goleiro belga, se você acha que ele está certo em exigir respeito ou se passou do ponto na reclamação. Então deixe seu comentário aqui embaixo para debatermos. Se você gosta de ficar por dentro dos bastidores do futebol internacional, das grandes polêmicas da Copa do Mundo e de análises diretas ao ponto, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.